Fala galera, espero que estejam todos e todas bem. Eu me chamo Felipe Guevara, eu sou professor de História e esse é mais um episódio da série Crise na História, Mudanças Sociais. No episódio de hoje, nós vamos abordar um tema que tem sido muito falado, que é mudanças culturais. Vamos adotar novos valores, novos paradigmas, vamos nos transformar culturalmente depois da crise que vivemos? Bom, na história isso já aconteceu de uma maneira global e bem recentemente. Muitos dos valores, das práticas, das relações que nós temos hoje em dia foram transformadas não faz muito tempo e é exatamente sobre esse período que a gente vai falar hoje. Isto é, teremos que retornar mais ou menos 100 anos atrás, quase isso, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Um período então que se estende de 1945 até os anos 70. No imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade se transforma radicalmente. Isto é, se o período anterior foi um período de catástrofe, de mortes, de desigualdades, de grandes crises econômicas, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo renasce. Economicamente, então, nem se fala. Nós teremos um grande boom econômico. Nunca na história tanta riqueza foi produzida e tantas pessoas tiveram acesso a luxos que em tempos anteriores pertenciam apenas àqueles mais abastados. Também decorrente de novas tecnologias que inclusive foram geradas para a Segunda Guerra Mundial. Grandes tecnologias produzidas para a guerra, via de regra em tempos de paz, são reutilizadas para a produção econômica. Então, nesse momento, nós teremos crescimento de indústrias, surgimento de novas tecnologias em muitas partes do globo. Tem um historiador chamado Eric John Hobsbawm que fala que é nesse momento que grandes populações humanas de fato vão sair do Neolítico, isso é, de um período de 10 mil antes de Cristo, onde vivíamos apenas da agricultura, sem tecnologias da além do arado e do carro de boi. Pois bem, também é um período, portanto, de crescimento populacional, de um aumento da urbanização e também do que muitas pessoas chamam de Revolução Verde, isto é, uma maior produtividade agrícola capaz de sustentar novos grandes contingentes populacionais. Também é um período de um renascimento de valores que hoje nós chamamos de direitos humanos. No dia 10 de dezembro de 1948 foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é, valores como libertismo, como expressivismo, melhor falando, serão valores que farão parte do vídeo de hoje e eles são centrais para nós entendermos essa grande transformação cultural. Notem que eu falei de transformações em todos os aspectos, econômicas, políticas, sociais. No entanto, os valores culturais ainda eram arraigados de adultos que cresceram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eram valores ainda antigos. Em decorrência dessas transformações econômicas, políticas, nós veremos que haverá necessidade dessas novas ocupações profissionais se relacionarem com cada vez mais pessoas com um nível de educação elevado, no sentido de escolas secundaristas e universidades. Esse é o momento da história da humanidade onde haverá um grande boom também universitário e estudantil. Então, será esse grupo social que trará uma nova consciência e juventude, já cantava Elis Regina na música composta pelo Belchior. Quando a gente fala, então, da década de 60, nos loucos anos 60, antes da gente lembrar dos Beatles, nós também temos que falar de grandes movimentos de jovens. A gente poderia, inclusive, falar de maio de 68 na França, onde a juventude se rebela contra o autoritarismo. Nós poderíamos falar da grande movimentação em 68 no México contra as Olimpíadas e contra um sistema de governo
corrupto, viciado, que mais lembrava uma ditadura do que uma democracia. Nós poderíamos falar, inclusive, das movimentações estudantis no Brasil. Nós poderíamos falar, inclusive, também das manifestações em Praga, na Tchecoslováquia, já extinta. Pois bem, nota que então esses movimentos eles extrapolam ideologias, extrapolam governos de esquerda ou de direita. Eles são movimentos renovadores da cultura humana, liderados por uma reenergizadora juventude recém-surgida da sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, vai angariar uma série de novos direitos políticos, civis e sociais nas sociedades, principalmente do Ocidente. Nós podíamos falar, né, do movimento que vai conquistar os direitos civis, né, uma igualdade civil entre negros e brancos nos Estados Unidos da América. Nós poderíamos falar do avanço do direito das mulheres e do protagonismo que as mulheres terão nesses movimentos e na nova sociedade que então nasce, e também, evidentemente, do direito de existir, de ser e de votar, de ocupar cargos públicos dos LGBTs. Então a grande transformação também, ela estará no âmbito dos desejos e dos sonhos, de romper com tudo aquilo que limite a minha liberdade pessoal e até a liberdade social em casos que eu já citei. Isso vai desde usar cabelos compridos e uma barba longa. Não, eu não estou viajando no tempo, eu não sou um viajante dos anos 60, de usar uma mini saia e não andar toda coberta, de escolher a minha própria profissão, que talvez não seja aquela que meus pais almejem, de escutar músicas variadas, os diferentes gostos musicais, de seguir meus sonhos, uma liberdade de beijar o meu companheiro, se esse for o meu desejo em público, uma liberdade de transar, no caso das mulheres, de se relacionar sexualmente por prazer, com o surgimento da pílula. Olha o impacto disso para uma sociedade ainda conservadora no campo dos costumes, no campo dos valores. Pois bem, tem uma frase também que retrata muito isso, que diz o seguinte: todo pessoal é político. Uma revolução que vai tornar a vida das pessoas, sem dúvida, uma vida mais bela, mais colorida e mais bonita. Ao fim e ao cabo, estamos falando de um movimento. Claro, nesse caso, impulsionado por uma juventude, mas fundamentalmente um movimento de novos valores, de novas visões de mundo, que se impuseram sobre velhos costumes, velhos paradigmas, velhas maneiras de se relacionar, de existir, de pensar, de fazer política, se transformaram na medida em que o velho, o antigo, o arcaico não servia mais. Então, uma sociedade que se deu conta para viver naquilo que é o novo normal, era necessário transformar-se culturalmente, na maneira de se relacionar com outros humanos, consigo mesmo e com o planeta Terra. Né? Então, quem sabe também não é o momento de repensarmos alguns valores, e aqui, para a gente refletir brevemente, talvez relacionados ao consumo, será que é necessário trabalhar tanto para consumir tanto e cada vez mais coisas novas e mais tecnológicas? Para que isso tem servido nesse momento? Será que não é um novo momento para nós repensarmos a nossa relação com o meio ambiente, a construção de um futuro mais sustentável? Será que não é o momento de nós seguirmos uma das lições que o Yuval Harari propõe para o século XXI, autor do best-seller Sapiens, de nos conhecermos mais, de investir no autoconhecimento, faça um esporte, faça terapia, faça yoga, meditação, enfim, aquilo que te torne mais gentil, mais próximo com a sua verdade, com os seus sonhos. O mundo do futuro exigirá cada vez mais flexibilidade, isso também se relaciona com autoconhecimento, readaptação, enfim. Apenas algumas ideias aí, alguns pensamentos para seguirmos em frente e nos tornarmos melhores e adotarmos novos valores, novos paradigmas depois desse
velho mundo que vai embora e de um novo normal que surge.